Olá pessoal, somos alunas do EP Isaías Gonçalves Damasceno, cursamos o 2º ano técnico em administração e estamos sob a orientação da professora Gleiciane Albuquerque. Eu sou Inácia Vitória e junto com minhas colegas Gabriele, Maria de Fátima, viemos apresentar nosso podcast cujo nome é FG, de olho no esporte feminino. Começaremos a falar sobre Maria Esther Bueno, ela que teve uma participação muito importante no esporte feminino. Ela foi uma tenista brasileira que atuou nas décadas de 1950, 1960 e 1970, sendo uma das raras tenistas a conquistar títulos em 3 décadas diferentes. Segundo o jornalista esportivo José Nilton, Maria Esther Bueno é a maior atleta feminina brasileira de todos os tempos. Seus feitos são incríveis e seu reconhecimento internacional imenso, sem falar que foi um exemplo de como superar as dificuldades para obter sucesso. Mas aí, como surgiu a participação das mulheres no esporte? Antigamente, a maioria dos esportes eram considerados como coisa de homem. Esse conceito surgiu há muitos anos na Grécia, onde acreditava-se que as mulheres ficariam com corpos masculinos pela prática de esportes. Com isso, durante o período da Grécia Antiga, foram iniciadas as Panateias, primeiros Jogos Olímpicos, e nesses eventos a presença da mulher era completamente proibida, até como espectadora. Na Idade Média, as mulheres podiam e participavam das mesmas atividades esportivas que os homens, apenas se fossem esportes com bola. No século XVII, a mulher foi privada novamente de qualquer esporte. A proibição durou até o século XIX, onde voltaram a ser realizados os Jogos Olímpicos. Com a volta das Olimpíadas, a primeira competição olímpica permitida para mulheres foi em 1900. Nessa Olimpíada, participaram 22 mulheres e as únicas modalidades permitidas foram o golfe, tênis e vela. Ao longo dos anos, as mulheres foram derrubando todos os paradigmas e atropelando discriminações para que fosse normal uma menina poder jogar futebol, por exemplo. Afinal, quantas meninas não foram proibidas de jogar bola na escola pelo simples fato de ser menina? Catarine é um exemplo dos nomes que quebraram tabus para poder praticar o esporte. Ela é uma ex-maratonista alemã que entrou para a história por ser a primeira mulher a participar da Maratona de Boston, em 1967, numa época em que apenas os homens podiam integrar quaisquer provas de rua no país. Nádia também é importantíssima para as atletas femininas. Com 14 anos, nas Olimpíadas de 1976 em Montreal, ela teve uma pontuação 10, a primeira da história, nas barras assimétricas. E quando surgiu as primeiras modalidades femininas no esporte? A mulher no esporte sofreu um longo processo de discriminação pelos homens que apresentavam argumentos frágeis e dificultaram sua participação em diversas modalidades. No início, elas não competiam oficialmente, apenas como participantes. Assim não ganhavam medalhas, apenas certificados. Apenas em 1936, elas foram consideradas atletas oficiais dos Jogos Olímpicos. As primeiras modalidades femininas em seguida foram o tênis, tiro com arco, natação e hipismo, este como modalidade mista. Ao longo dos eventos olímpicos, houve um aumento gradual da porcentagem de participação de atletas do gênero feminino nos Jogos. Daremos continuidade agora com nosso colega Gabriele. Por que a desigualdade de gênero dentro do esporte? Em terras tupiniquins, um dos motivos para essa desigualdade entre homens e mulheres no futebol tem explicação na lei. Isso porque na década de 40 o futebol feminino foi proibido no Brasil. Um decreto do governo Getúlio Vargas dizia que a prática não condizia com a natureza das mulheres, e somente em 1983, 40 anos atrás, a prática entre mulheres foi regulamentada e a primeira Copa do Mundo feminina só veio ocorrer em 1991. Enquanto a masculina já ocorria há 60 anos. O primeiro torneio aconteceu em 1930. Parece até coisa de jogador catimbeiro, né? E como frágil não é o sinônimo de mulher e guerreiras brasileiras não fogem à luta, nesses últimos anos as jogadoras tiveram e ainda seguem fintando muito o adversário em busca de igualdade, reconhecimento e do seu merecido lugar ao sol. Importante lembrar que até 2015 a seleção feminina não tinha uniforme próprio e jogava com os modelos adaptados do time masculino. E parece que finalmente não será mais preciso chamar tanto o VAR, árbitro de vídeo, para mostrar que o adversário está cavando uma falta. Para tentar driblar essas desigualdades, algumas ações começaram a ser feitas.
A FIFA prometeu igualar os valores pagos para as seleções feminina e masculina nos próximos mundiais. Em 2020, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, equiparou as diárias e premiações pagas a homens e mulheres nas convocações. No ano passado, a Federação de Futebol dos Estados Unidos anunciou uma decisão histórica, pagando de forma igualitária as duas seleções masculinas e feminina e compensando financeiramente até ex-atletas pelos anos de desigualdade de gênero. O que causa a desigualdade de gênero dentro do esporte predominantemente masculino exige que as mulheres se enquadrem dentro de uma perspectiva criada para o sexo oposto. De acordo com as entrevistadas, a mulher ainda é considerada mais frágil e com menor potencial em termos de desempenho do que os atletas masculinos. Por consequência, elas são menos valorizadas. Quais são as desigualdades do esporte feminino? Não há apenas desigualdade na participação e oportunidade, mas também na remuneração e na cobertura da mídia. O foco da conversa é muitas vezes como as mulheres ganham menos que os homens e a injustiça de não serem reconhecidas apesar da mesma quantidade de trabalho que fazem. Sororidade em pauta. A história das Olimpíadas nos mostra o quanto o esporte não era coisa de mulher. Em Atenas, as mulheres eram privadas de participar ativa como competidoras e passivamente como espectadoras dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. As competições selecionavam os vitoriosos de acordo com os ideais de força, competitividade, agilidade, velocidade e outras qualidades físicas que acreditavam ser inerentes somente ao sexo masculino. Os campeões eram considerados heróis e tinham direito a grandes honras e privilégios. Mulheres casadas, privadas da cidadania e, portanto, da vida pública e econômica, eram proibidas de assistir e participar dos Jogos Olímpicos sob pena de morte. A elas restava o direito de dedicarem-se à vida doméstica e serem mães de cidadãos gregos. A justificativa para a proibição era evitar danos fisiológicos aos corpos frágeis femininos, pois o estádio onde eram realizadas as provas era uma região muito montanhosa. Então, para protegê-las, era permitido até mesmo matá-las. Sororidade em pauta. A história das Olimpíadas nos mostra o quanto o esporte não era coisa de mulher. Em Atenas, as mulheres eram privadas de participar ativa como competidoras e passivamente como espectadoras dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. As competições selecionavam os vitoriosos de acordo com os ideais de força, competitividade, agilidade, velocidade e outras qualidades físicas que lhe acreditavam ser inerentes somente ao sexo masculino. Os campeões eram considerados heróis e tinham direito a grandes honras e privilégios. Mulheres casadas, privadas da cidadania e, portanto, da vida pública e econômica, eram proibidas de assistir e participar dos Jogos Olímpicos sob pena de morte. A elas restava o direito de dedicarem-se à vida doméstica e serem mães de cidadãos gregos. A justificativa para a proibição era evitar danos fisiológicos aos corpos frágeis femininos, pois o estádio onde eram realizadas as provas era uma região muito montanhosa. Então, para protegê-las, era permitido até mesmo matá-las. Daiane dos Santos é uma ex-ginasta brasileira, nascida em 10 de fevereiro de 1983, em Campinas, São Paulo. Ela é considerada uma das maiores ginastas do Brasil de todos os tempos e uma das principais atletas do país em competições internacionais. Daiane começou a praticar ginástica aos 3 anos de idade e aos 11 anos ingressou na equipe brasileira de ginástica artística. Em 2003, ela se tornou a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um campeonato mundial no solo. Ao longo de sua carreira, Daiane conquistou diversas outras medalhas em competições internacionais, incluindo o ouro no solo nos Jogos Pan-Americanos de 2003 e de 2007, e participou dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 e de Pequim em 2008. Após sua aposentadoria da ginástica em 2012, continuou a trabalhar como treinadora e comentarista esportiva e se tornou o ícone do esporte no Brasil, inspirando muitas jovens a seguir seus passos.
Marta começou a jogar futebol aos 7 anos de idade, em uma escolinha de futebol de sua cidade. Ela se destacou rapidamente por seu talento e habilidade, sendo convocada para a seleção brasileira aos 17 anos. Ao longo de sua carreira, Marta conquistou diversos títulos e prêmios, tanto em clubes quanto na seleção brasileira. Ela é a maior artilheira da história da seleção, com mais de 100 gols marcados, e participou de 5 edições da Copa do Mundo, em 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019, e de 4 Jogos Olímpicos: Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016. Marta é a única jogadora de futebol a ter sido eleita a melhor do mundo pela FIFA por 6 vezes, em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018. Ela também conquistou diversos títulos e prêmios em clubes, tendo jogado em equipes da Suécia, dos Estados Unidos e do Brasil. Além de suas conquistas esportivas, Marta é uma defensora dos direitos das mulheres no esporte e uma referência para muitos atletas em todo o mundo. Ela é conhecida por seu compromisso com a igualdade de gênero no esporte e por sua luta contra o racismo e a discriminação. Temos também Aida dos Santos. Ela se destacou em várias competições, mas sua maior conquista foi a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 1963, realizados em São Paulo. Na ocasião, ela quebrou o recorde sul-americano no salto em altura, com a marca de 1,71 metros. Foi a primeira vez que um atleta brasileiro ganhou uma medalha no atletismo em uma competição internacional. Além disso, Aida dos Santos também participou de 2 edições dos Jogos Olímpicos, em Tóquio, 1964, e na Cidade do México, 1968. Ela foi a primeira mulher negra a representar o Brasil em uma Olimpíada. Logo após, temos Hortência. Ela também começou a jogar basquete aos 14 anos de idade, em um clube de sua cidade. Ela se destacou rapidamente pelo seu talento e habilidade, sendo convocada para a seleção brasileira em 1977, aos 17 anos. Ao longo de sua carreira, Hortência conquistou diversos títulos e prêmios, sendo a maior parte deles pela seleção brasileira. Ela participou de 4 edições dos Jogos Olímpicos, conquistando a medalha de prata em Los Angeles e a medalha de bronze em Atlanta. Enfim, chegamos ao final do nosso podcast. Espero que tenha gostado e muito obrigada por nos ouvir.